hoje e que ele seja usado por ti e que todos nós possamos ser abençoados. Amém. Fica conosco durante esta programação, por Jesus. Amém. Amém. Contigo. Boa noite. Você está feliz? Então sorria. Queremos cumprimentar a vocês que vieram aqui e aqueles que estão nos vendo aí pela internet. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos falar não muito de nós. Nós viemos aqui para falar aquilo que Deus tem na sua palavra para a edificação da nossa vida. Então, se você não está com a Bíblia aí, você que está em casa, busque a Bíblia, ela vai ser muito usada hoje. Meus queridos, antes de nós começarmos a abrirmos a palavra de Deus, nós vamos ouvir uma música. A música também, ela é um motivo e é um meio de grande adoração a Deus. O Quarteto Rupert está conosco e ele vai falar um pouco sobre esta palavra que nós vamos explanar hoje. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênção ela te anuncia. Pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta e graça plena. Ali terás real perdão. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca trilhar a reja via que te conduz para a cidade, que o grande livro te anuncia. Vai pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta e graça plena. Ali terás real perdão. Acho que vocês vão ter que voltar a cantar de novo. Prepare aí. Realmente, ouvindo essa música, não dá para a gente se conter. Não dá. É algo que deve ser aplaudido. Que bom que nós temos aqui pessoas que estão nos visitando. Eu agradeço. Eu vejo ali a doutora Soraya, uma grande advogada, tem um grande escritório aqui na Rua 15. Ali ao lado tem uma médica veterinária. Muito prazer em tê-los aqui. O Rodrigo, um expert em TI. Eles
provavelmente muito em breve serão todos adventistas. Muito obrigado. Deus vai falar a nós através da sua palavra. Você vai ver que durante este tempo nós vamos usar a palavra de Deus e nos intervalos vamos comentar alguma coisa, porque eu realmente não tenho nada para dizer para vocês, mas Deus tem. E vamos começar lendo um texto bastante conhecido que está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, e no verso 5 diz o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus queridos, se tornar cristão é algo muito fácil, mas permanecer já é um pouco mais complicado. Satanás faz de tudo para separar o ramo da videira. Como Deus fala aqui, eu sou a videira e os seus filhos, nós somos os ramos. E aqui tem uma advertência no verso 6 que fala assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. É o fim. Quais são os frutos que nós recebemos ao estar ligado à videira verdadeira que é Jesus Cristo? Lá em Gálatas 5, verso 22, fala os frutos do Espírito. Primeiro deles, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Como isso está em falta hoje em dia? As pessoas não conseguem ficar mansas. Por qualquer coisa já se agitam. E já partem para os finalmente. E o domínio próprio. A gente sente muito isso no trânsito. Se alguém comete lá um deslize, alguma coisa, já o tempo fecha. E se esbarrar no carro, então aí dá morte. As pessoas não medem as consequências. O que acontece? Esbarrou no carro, faz um polimento, a pintura está novo. Agora, matar uma pessoa, não tem volta. E Satanás domina para que nós não tenhamos esses frutos do Espírito, que são para quem está ligado na videira. Por isso que ele quer nos separar da videira, porque assim fica fácil para ele manusear. Como podemos manter essa ligação com a videira verdadeira que é Jesus? Um dos meios é através da oração. Há um tempo atrás eu estive numa outra igreja e eu perguntei se naquela semana alguém teria ido visitar alguém. E uma senhora lá falou: não, eu fui visitar. A senhora foi visitar quem? Fui visitar uma amiga. Ah, tá bom. E quanto tempo a senhora ficou lá visitando na casa dessa amiga? Ah, fiquei lá acho que umas 2 horas, 3 horas por aí. Puxa, bastante tempo. E ficaram caladas, não falaram nada? Não, falamos muito. E eu tomei a ousadia de perguntar o que elas estavam falando. E elas estavam, e ela me disse assim: nós estávamos falando sobre os maridos. Isso aí dá um bom tempo para falar sobre os maridos, né? 2 mulheres. E o que mais? Falamos sobre as crianças, falamos sobre a casa, falamos sobre moda, trocamos receitas e falamos sobre a igreja. Eu falei: esse é um assunto também que gasta bastante tempo. Falamos sobre os cachorros. Meus queridos, 2 a 3 horas, quando os amigos se encontram, o assunto parece que não acaba mais. Mas se nós fizéssemos uma analogia, que você tivesse um amigo que fosse Jesus, e aí Jesus convida para ir na sua casa, e você chega na casa, e Jesus: entra, por favor. E aí fala assim: não, sabe o que é? Eu tenho bastante compromisso hoje, eu tenho que fazer, vamos conversar aqui rapidinho, conta lá algumas novidades, fala, e fica no portão mesmo, e fala: tchau, porque depois nós falamos.
Meus queridos, se você fala tudo com o seu amigo, mas não fala tudo com Jesus, é porque Jesus não é o seu amigo. A natureza pecaminosa não gosta de se comunicar com Deus. Eu queria saber se alguém tem aí um cronômetro, que marque aí segundos. Alguém tem? Alguém tem? Hein? Marcar segundos? Por favor. E eu vou dizer quando então, tá? Tá prontinha? Aí, ali o experto em ITI, ele tem todo o equipamento necessário. Vamos ver, está pronto? Pronto. Então vamos começar. Eu vou dizer quando, hein? 1, 2 e já. Deus e Pai, muito obrigado pela noite de repouso, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, a minha sogra que veio morar aqui conosco. Eu quero pedir também pelo vizinho aqui, que nós estamos fazendo estudo com ele, para que ele seja bem receptivo, por irmão João também, que ele está doente e que tu possa atender na sua vida física, pelo meu trabalho, pelo meu dia. Queremos orar também pelo nosso país, que está passando por uma situação bastante complicada, e orar pela tua igreja. Entrega a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Quanto tempo? O quê? 40 segundos? Poxa, será? Agradeceu pela noite, agradeceu pelo dia, pela vida, agradeceu pela casa, agradeceu pela mulher, agradeceu pelos filhos, pela saúde, pelo alimento, pelo vestuário, pelo trabalho, pela sogra, pelo vizinho que está doente, pelo outro lá que está com problema de saúde, pediu pelo país, pediu pela igreja e ainda agradeceu pelo dia para sair com o trabalho. 40 segundos. Fechou o pacote todo, né? Não sobrou nada para pedir mais. Meus queridos, eu tenho um pastor que é o líder espiritual da nossa família, o pastor Irajá. Ele foi pastor dessa igreja e aqueles que são mais antigos, eles conhecem o pastor Irajá. O pastor Irajá, ele não tem muita estatura e há 40 e tantos anos atrás, ele me batizou aqui nessa igreja mesmo. Era igreja antiga, mas era mais ou menos por aqui. Então, eu perguntei a ele assim: pastor, o senhor que vai me batizar? Eu naquela época tinha 30 e poucos anos, e aí 1,88 m de altura, 100 e tantos quilos, e o pastor, eu falei: pastor, é o senhor que vai me batizar? Ele falou: nós vamos morrer os dois afogados, né? Mas correu tudo bem, deu tudo certo e nós estamos aqui. Esse mesmo pastor, ele foi fazer um exame numa clínica, provavelmente uma clínica adventista. E aí, ao examinar aqui o corpo médico, viu que ele tinha alguns problemas no joelho. Existiam alguns calos no joelho. O que é isso, pastor? É que eu faço bastante oração e esses calos estão me acompanhando, estão sempre aí. Não diga, nós aqui atendemos muitos líderes espirituais, inclusive pastores, mas eu nunca vi isso. Calo no joelho de tanto fazer oração. 40 segundos para fechar o pacote todo, ou Jesus é o seu amigo e você não tem tempo marcado para falar com ele. Martinho Lutero, ele orava 1 hora por dia. E ele falava assim: eu oro 1 hora por dia, menos nos dias que eu tenho muitos compromissos, muitas coisas complicadas para resolver. Aí são 2 horas. Tempo de oração. E nós vamos confrontar. Eu já falei que eu não vou falar muito, Jesus é que vai falar aqui, Deus através da sua palavra. Alguns não aprendem a orar, só a rezar. Eu tenho grandes amigos que são dessa igreja que costumam rezar. E eu convidei para eles virem aqui
Eles vieram, aí eles convidaram para ir na igreja dele, e eu fui também. Peguei a minha Bíblia e fui para a igreja. Mas cheguei lá e observei que ninguém usava a Bíblia lá. Todo mundo entrando sem Bíblia. Mas tá bom. E aí começaram a fazer lá sua liturgia e não abriram a Bíblia nenhuma vez. Mas eles tinham frases repetitivas, que eles falavam. E nós vemos na palavra de Deus que fala assim: orando não useis de vãs repetições, como fazem os ímpios, os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. E nós vemos alguns cristãos também que falam, fazem oração, e é sempre a mesma oração, e é sempre, parece aquela oração decorada. Essas orações, Deus fala que provavelmente elas não serão ouvidas. Existem outras orações, que são aquelas orações bem rebuscadas, né? Você parece que está falando com alguém, um catedrático, alguém que entende todo o vernáculo, e ele usa tudo o que é mais bonito para poder falar. Ele não usa aquela linguagem coloquial que nós entendemos. Ele fala, puxa, parece que ele está fazendo uma oração para a plateia, não uma oração para Deus. Então, devemos ter cuidado. Deus não fica atento às suas palavras, se estão bonitas, se não estão, se estão bem colocadas. Ele quer que tudo isso flua do seu coração, que seja algo muito espontâneo. Um garoto estava participando de um campuri. Para aqueles que não conhecem, campuri é um clube onde jovenzinhos se reúnem para aprender, parecido com escoteiros, mas só que tem uma parte espiritual inserida nesse contexto que é muito forte. E naquele campuri sempre havia a parte espiritual, onde os pastores queriam incutir na cabeça daquelas crianças algo que fosse bom para a vida deles. E numa daquelas reuniões o pastor estava falando sobre oração. E na saída um garotinho chegou, pastor, e ele, pois não? Sabe, pastor, quando eu oro, parece que a minha oração não passa do teto. E o pastor, muito sábio, falou, então, garoto, ore ao ar livre. Meus queridos, a oração não precisa passar do teto. Sabe por quê? No Salmo 121, verso 5, diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Como é que é a tua sombra? Você pode pegar a sua sombra e deixar para lá? Você pode emprestar a sua sombra para alguém? Você não pode desgrudar da sua sombra, a sua sombra é sua. Ela vai estar sempre colada a você. Mas um alerta: quando é que é a sombra? Quando você está na o quê? Na luz. Se você estiver em trevas, não vai haver sombra em você. Então devemos ter esse cuidado. Outra forma de deixar Jesus alegre, sabe como é que é? Lá em Provérbios 15, verso 8. Provérbios 15, verso 8 diz o seguinte: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o quê? É o seu contentamento, é a sua alegria. Mas o que você tem que fazer antes? Você tem que ser reto, você tem que ser justo. Porque o sacrifício dos perversos é o quê? Abominável. Se você não tem uma vida reta, a sua oração é abominável. Primeiro você tem que ser uma pessoa diferente. A oração dos retos é o seu contentamento, é a alegria de Deus. Você já ouviu falar que quando você está muito preocupado, você deve fazer o quê? Orar. Se você está preocupado, ore. Se você orou, não se preocupe. Porque o que adianta você orar e continuar preocupado?
E tem algumas pessoas que fazem isso. Tem alguma preocupação muito grande e ela se ajoelha e olha, eu estou preocupado, eu tenho esse problema, meu Deus. E levanta da oração e continua, puxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas que coisa! Você não se livra daquilo? Meus queridos, no Salmo 121, verso 1 e 2, fala o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista exemplifica os montes, porque as pessoas que estão preocupadas, elas olham para baixo e ficam, e agora? E como é que eu vou resolver? Mas que problema que eu tenho aqui embaixo? Não tem nada. Você só vai receber a solução lá de cima. Por isso que fala, eleva os olhos para os montes. Não tem monte lá embaixo, só tem monte na parte mais alta. E é lá que está Deus. Também Ele está em todo lugar. Mas a gente deve levantar a cabeça para falar com esse Deus. Então a oração serve para isso. Se você tem problemas, ore. Orou, não tem mais problema. A minha irmã mais velha fala para mim, poxa, negrão, você tem tantos problemas, mas você parece que não sucumbe. Perder? Eu falei, não. Por quê? Meus queridos, se você ler lá em Mateus 11, verso 28 e 30 diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E as pessoas estão com aquele fardo pesado, estão encurvadas, estão cada vez mais, parece que vão prostradas, que vão cair a qualquer momento, com aquela carga, com todos aqueles problemas. E o que Jesus fala? Está com problema? O fardo está muito pesado? Vinde a mim. Não é só você, todo mundo, todos os que estáis cansados, os que estão sobrecarregados. E quem é que vai aliviar você? Jesus. E Ele falou, dá esse fardo pesado para mim e toma esse leve. E aí eu falei para minha irmã, é o seguinte, eu tenho um fardo pesado para resolver algum problema, eu procuro de todas as formas resolvê-lo. Se eu não consigo resolver, eu falo, ó Deus, esse é para ti. Ele que está pedindo, ó. Então, pronto, está com ele, já não está mais comigo, já não está mais me oprimindo. E isso é o que a palavra de Deus pede para que nós façamos. Mas Satanás fica com o teu fardo, fica incomodando Jesus. Não, ele quer ser incomodado, ele quer auxiliar, ele que está pedindo. Vemos por aí pessoas ansiosas, com medo e inseguras. A palavra de Deus tem a resposta para isso. Lá em Filipenses 4, versos 6 e 7, diz o seguinte: não andeis o quê? Ansiosos de coisa alguma, quer dizer, por nada. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela súplica, pela oração, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Qual é o final? Guardará tudo, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que Jesus está falando? Não andeis ansiosos. Esse é o conselho. Quer andar ansioso, pode andar. Por quê? De coisa alguma, em tudo, porém, fale para Deus qual é o problema, qual que é a sua angústia. Eles querem que sejam conhecidos diante dele. E depois ele vai resolver o problema. Esse Deus maravilhoso. Outro texto que fala em 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. É a palavra de Deus que está falando isso para pessoas que são muito ansiosas, que estão com medo, que estão inseguras. Esta palavra é o bálsamo que nós precisamos para a nossa vida. Aqui tem a resposta para tudo. E Deus sempre à frente, sempre se colocando à disposição. Olha, eu estou aqui, faça assim, faça assado, tá? Você quer fazer diferente, você faça. E aí você não usa Deus. E se você não usar Deus, Deus não serve para nada. Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem é esse Deus? É o Deus que pode resolver algumas coisinhas, alguns probleminhas, quem sabe uma parte do problema. Este é um Deus que opera, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinito. Não tem sobrecarga maior para Ele. Tudo é pequenininho. E Ele tem condições de resolver tudo isso. Vigílias de oração. É uma maneira de orar. Eu estudei lá no interior de São Paulo. E eu sou lá do século passado, da primeira metade do século passado. E meu pai, era adventista, queria que os seus filhos aprendessem num colégio adventista. E ele nos levou lá para a cidade de Jacuba, onde existia o ginásio adventista Campineiro, que seria equivalente ao primeiro grau. Primeiro o primário e depois o ginásio, então, e ali encerrava. Meus queridos, existiam lá, eu quero voltar a falar, quem sabe alguém não identificou. Jacuba é o antigo nome de Hortolândia. Naquele tempo, aquela região era um distrito de Campinas, e hoje já é um município. E lá nesse mesmo local, que era um colégio pequeno, simples, hoje está ali uma grande universidade, a Unasp Campo 2, em Hortolândia. Vocês já ouviram falar agora disso, né? Meus queridos, naquela época, que foi lá no século passado, nesse colégio havia vigílias de oração. E as pessoas se reuniam e passavam a noite inteira orando. Oravam cada um por si, em grupos, em duplas, em famílias, e assim variavam bastante, mas era oração, oração e oração. A noite inteira em oração. E agora existem vigílias também. Eu já ouvi, já frequentei alguma vigília, só que eles não chamam mais vigília de oração, o que está muito certo. Porque nessas vigílias o tempo é bem menor, às vezes acontece durante o dia, e a oração, em grande parte, foi substituída por música, por cantorias, por bastante pessoas que falam, e tem um pouquinho de oração também. Meus queridos, Jesus é o nosso exemplo. Quem sabe as pessoas hoje não aguentam mais passar uma noite inteira orando. Jesus andava ali pela Palestina, andava naquele terreno árido, muito empoeirado, muito quente, e ele atendia as pessoas, curando. Não havia ninguém que fosse para ele com algum problema de saúde que ele não curasse, e as pessoas tinham problemas psicológicos, e ele dava sugestões, e ele aconselhava as pessoas, e ele ensinava, e ele pregava, e ele evangelizava, e passava o dia inteiro atendendo aquelas pessoas. E quando chegava no fim do dia, o que ele falava? Estou morto, não vejo a hora de me abraçar com o travesseiro e dormir tranquilo. Não. Jesus ia orar, passava a noite inteira orando. Mas como que ele aguentava? Meus queridos, lá naquele tempo, quando a gente fazia oração, nós éramos estudantes. Não tinha problema, ninguém ficava com sono, ninguém dormia, ninguém ficava, nada disso.
Todo mundo estava ali porque queria orar. E quando você passa a noite inteira e termina, parece que você está revigorado. É igual quando você viaja ou trabalha muito, e você chega em casa e você está morto de cansaço, você toma um banho, e aquilo parece que dá aquele gás a mais. A oração faz isso, porque durante a noite você não tem nenhum compromisso, você não tem nada que te distraia. A sua concentração e a sua ligação é diretamente com Deus. Como orar? Se você não sabe orar, comece orando primeiramente pelos seus inimigos, ou por aqueles que cometeram contra você um grande mal, que lhe prejudicaram bastante. Essa é a melhor maneira de você aprender a orar. Em Mateus 5, verso 44, fala o seguinte: Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e o quê? Orai pelos que vos perseguem. Quando você tiver condições de fazer isso aqui, você já está num estágio bom, já está começando a aprender a orar. E esta é uma orientação não minha, da palavra de Deus, e nós estamos baseados em tudo aquilo que Deus fala. Não viemos aqui falar de nós mesmos. A propósito, você tem o costume de falar mal das autoridades ou orar por elas? Qual é o seu costume? No ano passado nós vimos que existiam dois lados. E todo mundo era convocado e orava por um lado. O outro é meu inimigo. Quero saber, eu quero que morra. Meus queridos, orai por aqueles que você acha ou que são verdadeiramente os seus inimigos. É isso que recomenda a palavra de Deus. A profetisa para os nossos dias, Ellen White, diz o seguinte: vivemos em momentos difíceis e Satanás está muito interessado em nós. Por isso devemos estar ligados permanentemente a Deus em oração. Duas menininhas estavam passeando e brincando num campo. Brincando, colhendo florzinhas por ali, duas meninas cristãs. E daqui a pouco uma olha para trás e vê que vem um touro, e um touro bravo correndo na direção delas. E elas começam a correr também. E vão correndo, e vão correndo, e vão correndo, e o touro está chegando, e uma delas fala assim: olha, vamos ajoelhar e vamos orar. E a outra diz assim: vamos correr e vamos orar. Meus queridos, se você pode correr, corra, porque Jesus não vai correr no seu lugar. Ele só vai fazer aquilo que você não pode fazer. Então, meus queridos, quando você fizer, Deus, resolva tudo para mim, mas você não fez nada. Eu arrumei para mim esse problema, não estou conseguindo resolver. Dá para tu quebrar o galho aqui para mim? Oração intercessória. Esta igreja tem orado muito. Lá em Atos 5, 12, verso 5, diz assim: Pedro estava preso no cárcere, mas havia oração intercessória e incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vocês conhecem a história? Paulo foi preso e ele estava lá amarrado, acorrentado a um tronco na prisão, muitos guardas para cuidar dele. E a igreja reunida lá na casa de Maria, orando fervorosamente, intercedendo por Paulo. Porque dali só a morte. E ele foi liberto. Apareceu o anjo. Libertou. E ele passou pelos guardas. E os portões foram se abrindo. E ele foi liberto e foi lá encontrar com aqueles irmãos que estavam orando por ele. Fé. Se Deus achar que o seu pedido é bom, Ele atende. Em Lucas 11, no verso 9 e 10, diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
pois todo aquele que pede recebe, aquele que bate, abre, e quem busca, encontra. Meus queridos, isso aqui, eu ouvi muitas vezes esse texto. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. E ano passado eu estava precisando de uma coisa grande para mim, bastante custosa, e eu não tinha como resolver, e eu estava relutante. Mas a palavra diz assim: pedir e dar-se-vos-á. E eu fui pedir. E eu pedi. E sabe o que aconteceu? Eu recebi 4 vezes mais daquilo que eu precisava. Oh, meu Deus, amém? Este é um Deus, o Deus que está a fim de nos ajudar, mas Ele quer que siga as suas instruções. E às vezes nós olhamos isso aqui, mas parece que não entra dentro de nós. Perseverar na oração. Uma mãe, um filho e o pai. Uma mulher, o esposo, o filho. E a mãe, em um certo momento, ela se converteu a Deus. E o seu marido ficou furioso com aquilo. Eu não quero esse negócio de crente aqui em casa. Mas ela continuou firme. E o marido revoltado, querendo fazer tudo para dirimir a sua esposa daquele caminho que ela estava seguindo. E daí sabe o que aconteceu? Ela começou a orar. E ela orou pelo seu esposo por 5 anos, 10 anos, 15 anos. Depois de 15 anos, sabe o que aconteceu? Nada. Mas ela continuou orando. E daí o seu filho já estava um mocinho. E o pai pegou o filho e levou, agora eu vou fazer de você um homem. E levou o filho lá para a prostituição, para que ele conhecesse mulheres. E depois levou o filho para os bares que ele frequentava, para aprender a fumar, a beber e ver tudo que aquele pessoal falava, aquele monte de palavrão que se fala ali, para ele que seja homem. E a mãe e a esposa ali orando. Depois de um certo tempo, o seu filho viu o comportamento da sua mãe. Ele falou: puxa, aqui existe algo diferente. E ele foi falar com a mãe: mãe, como é que a senhora consegue, dentro desse contexto todo aqui, com o pai contra, e a senhora tem essa paz, a senhora está sempre tranquila? Ele falou: meu filho, vem aqui que eu vou te falar. E ela abriu a Bíblia e começou a mostrar para o seu filho quem era esse Deus que dava força para ela. E o filho se interessou bastante. E depois de um tempo ele também aceitou a Jesus. Mas o seu marido não. E agora ele ficou mais feroz ainda, porque agora era a esposa e o filho contra ele, ou ele contra ele. E a mãe continuou orando, aquela esposa, e orou durante 26 anos, até que o seu esposo aceitasse a Jesus. Amém? Perseverar na oração. Em Colossenses 4:2 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ação de graças. E agora, por que a oração de algumas pessoas não tem resposta? Vamos ver lá em 1 Pedro, no capítulo 3, e no verso 12. Está projetado ali. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Se você é praticante de males, fazendo coisas que não agradam a Deus, os olhos do Senhor não estão sobre estes, mas eles estão sobre aqueles justos
E é esse que eles atendem. Mas tem outro texto que as esposas gostam muito. Vejam lá. É 1 Pedro 3, verso 7. E ele começa o texto assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte frágil, mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ali Deus está falando exatamente aos maridos: a sua mulher, a sua esposa é algo frágil. Você deve tratar ela diferente. As mulheres, elas ficam incomodadas, ficam chateadas quando houve alguma coisa que não é tão macia, que é mais rude. Nós homens não tem problema, mas as mulheres você tem que falar com ela mais macio, porque elas são frágeis, está dizendo aqui. E você deve tratar ela como uma pessoa, como uma rainha, com amor, com carinho, com uma florzinha, com um eu te amo. E aí? Os maridos já esqueceram como é que é essa palavrinha? Eu te amo? Ou ainda estão praticando? É o que a Bíblia pede. Porque se não fizer isso, quando você orar, o que diz? As suas orações são o quê? Interrompidas, elas não passam no teto. É o que a Bíblia fala. Nenhum pedido é grande demais para Deus. Orar com fé. Pedir pequeno é acreditar num Deus pequeno também. E algumas pessoas tiveram muitas perdas aí por essas pandemias que houveram aí. Perderam financeiramente, perderam suas empresas. E agora perdeu tudo e vai orar a Deus. Deus, ajuda eu a ter um carrinho de pipoca para começar a minha empresa de novo. Esse pedido é um pedido para um Deus bem pequenininho assim. Agora, se ele fala que ele é Deus, ele é infinitamente mais para nos dar tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos. Peça grande. Você está falando com Deus grande. Meu Deus, eu tinha uma empresa, mas agora o meu sonho é ter uma maior ainda. E eu gostaria de ter filiais para dar emprego para muitas pessoas. E se for esse o desejo do teu coração, e se Deus achar que isso vai ser bom para a sua salvação, você vai receber. Alguns perderam o emprego. E aí ficam, puxa, perdi o emprego, tal, meu emprego, e agora? Eu estou desempregado, não sei o quê. Aí fica choramingando, parece que no mundo existe um emprego só, um. Aí ele perdeu aquele, acabou, não tem mais nada. E se você perdeu por causa do sábado, aí sim Deus tem uma recompensa para você. Perdeu o emprego, peça para Deus um emprego muito melhor, que você possa ganhar muito mais, que você trabalhe com muito mais pessoas, que possa dar o seu exemplo para uma grande empresa. Não peça pequenininho, porque pedir pequenininho é que Deus, você acha que Deus é pequenininho também. Faça pedidos do tamanho de Deus que Ele pode lhe atender. Lógico, dentro dos seus limites. Não seja avarento. Saúde. Isso eu posso falar. Brincadeira. Há 4 anos atrás, a minha esposa teve um problema de saúde. E ela foi para o hospital, de emergência. Um grande infarto. E lá foram fazer um cateterismo. O tempo é mais ou menos 40, 45 minutos. E ela entrou às 8 horas da noite. E quando foi lá por 1h30 da madrugada, veio o médico e a sua assistente falar comigo. Olha, fizemos lá a angioplastia, o procedimento, colocamos lá alguns estentes, alguma coisa, examinamos tudo, o problema é grave. Muito
grave. Eu aconselho que o senhor fique por perto, chame a família para que fiquem por perto, porque é grave. Bom, não tinha o que fazer. Vamos aguardar, ela foi para a UTI. E havia visitas na UTI. E eu cheguei lá um outro dia e fui falar, e a médica lá de plantão veio falar comigo. Esta noite ela ainda sobreviveu. Será? E toda vez eram más notícias de todo lado, não tinha jeito. E eu sou uma pessoa bastante organizada, previdente, eu fui já preparar o funeral dela. E pedi oração para a igreja. E esta igreja, com quase 3.000 pessoas, com mais de 3.000 pessoas, meus membros, e outras igrejas, e pediu, e tem oração aqui no exterior, que eu creio que umas 4.000, 5.000 pessoas estavam orando. E aí aquilo que não deveria passar no dia seguinte foi se prolongando. Passou uma semana, passou 15 dias, 20 dias, eu falei, opa, alguma coisa não está certa aí. Aí eu passei a acreditar em Deus. Deus, se for da vontade dele, ele pode mudar os destinos, pode mudar a medicina. A minha esposa ficou 6 meses na UTI. E depois mais um tanto tempo no hospital. E depois de mais um ano ela teve outro infarto e voltou, ficou mais um mês. E hoje ela está aqui. Ela está ainda com a traqueostomia, tem algumas dificuldades, mas Deus a preservou. Glória a Deus. Mas nós passamos a pedir pela cura, os médicos eram contra, mas Deus falou assim, eu não vou curar totalmente, mas eu vou deixar que ela seja aí um exemplo para outras pessoas que não acreditam em Deus. Às vezes problemas no casamento, problemas de divergências, brigas e tudo mais. Isso não tem mais jeito. Tem. Siga as instruções de Deus. Se o casamento não dá certo, o culpado é você. Porque Deus não quer a desunião de ninguém. Satanás quer destruir. Essa minha esposa, nós estamos juntos aí há 53 anos. Passamos por muitos perrengues, como se fala lá no Rio Grande. Mas estamos firmes, cada vez mais. Quanto mais provação, melhor, para afirmar. Satanás faz de tudo para diminuir você. E ele fala, você não vale nada, você é um grande pecador, você tem muitos pecados, você é apenas pó. Não fique aí falando com Deus, você é pó, você não vale nada. Meus queridos, Jesus não veio aqui morrer por pó. Jesus veio aqui morrer por você. E o que fala a sua palavra? Quando Deus criou você, Ele logicamente usou o pó, mas Ele criou você à imagem de Deus. Homem e mulher o criou. O vosso corpo agora, fala a palavra de Deus, que é o templo do Espírito Santo, é um santuário. E fala lá em 1 Coríntios 6, verso 2 e 3, que nós vamos julgar o mundo, inclusive os anjos. Seremos juízes para julgar os anjos. Logicamente que serão os anjos caídos, mas nós iremos julgá-los. E nós somos, acima de tudo, em Lucas 12 e em Romanos 8, fala que nós seremos herdeiros do reino. Meus queridos, enquanto você pensa em tudo isso, o quarteto vai cantar de novo.
por teu cuidado e amor, ao dirigir-me ser. Graças a ti, Senhor, meus lábios em louvor não podem expressar quão grato sou a ti. Graças a ti, Senhor, por tua proteção e bênçãos de tua mão. Graças a ti, Senhor, graças a ti, Senhor. Graças a ti, Senhor, por tua proteção e bênçãos de tua mão. Graças a ti, Senhor, graças a ti, Senhor. Podem aplaudir. Podem, merece. Meus queridos, a oração tem poder. Em Tiago 5,16, muito pode, por sua eficácia, a oração dos justos. E nós vemos muito por aí dizendo, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A oração não tem poder. Porque se a oração tivesse poder, você orava e tudo se resolvia. A oração é o caminho, é a fonte que nós podemos ser ligados à fonte de todo o poder. Em Mateus 6 fala o seguinte: pois teu é o poder, seja feita a tua vontade, pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus queridos, vamos terminar com uma oração cantada. Aqui o maestro vai nos acompanhar e nós vamos cantar o hino 367, Falar com Deus. Todos se coloquem em pé para fazer esta oração cantada. Você conhece? Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Não há privilégio maior. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir
precisamos. Falar com Deus é o que preciso, Ele nos dá poder. pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida forças pra viver. Cante. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Deus e Pai, muito obrigado por nos receber tão bem aqui na tua casa. Viemos aqui te oferecer esse culto de oração, de louvor e de adoração. Despede-nos com a tua paz, com o teu Santo Espírito e com as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.